Oi, gente, boa tarde, vocês me ouvem bem? Se estiver baixo ou atrapalhando algum som, vocês avisam, tá? Tá baixo. Tá baixo. Acho melhor colocar pelo outro, no chão, empurrasse. Cruzamento de microfone. Chega mais longe. Vamos lá, vou falar aqui na tarde. Pronto. Vai assim? Vou falar assim, ó. Bom, gente, boa tarde. Obrigado pela presença de vocês. Uma honra ter sido convidado para mediar essa mesa. Eu estudo aqui na PUC, faço mestrado, faço parte desse grupo que organiza aqui, junto de tanta gente que vocês viram hoje, né, esse evento ótimo, que é um evento que a gente encontra vocês, leitores, e a gente fica muito feliz de poder trabalhar para ver vocês falando de literatura, falando de leitura, de livro, de experiências maravilhosas que a arte traz para a gente. Além de ser mestrando aqui, né, de estudar, fazer mestrado, eu também sou editor, meu trabalho é como editor. Melhor. Isso. Nossa, fico mais livre aqui. A gente usa isso para facilitar. Bom, então eu estava falando, além de ser mestrando aqui, eu também sou editor. Eu trabalho com edição de livros. Mas o que significa isso, né? Vocês que estão aí recebendo livros, ganharam vários, todo mundo aí abastecendo as bibliotecas, né? Isso aí é muito legal. E essas pessoas que estão aqui, que eu vou falar delas agora, fazem exatamente o que vocês têm aí na mão, fazem livros. E como é que é essa mágica, né? Como é que essa mágica acontece? A gente vai falar um pouquinho disso aqui com a Tati e com o Antônio, que eu vou apresentar rapidamente aqui para vocês. Começando pela Tati, ó, vou ler aqui a biografia da Tati. Tatiana Fulas é doutora em educação pela PUC São Paulo. Ela também estudou aqui, né? Está sempre aqui pela PUC. E sócia-diretora da Panda Books, que é uma editora. Ela trabalha com edição de livros há mais de 20 anos, com experiência na publicação de obras infantis, juvenis e de formação de professores. Tudo a ver aqui com o nosso universo, né? A Tati atua também como professora em cursos de pós-graduação na área da educação, com ênfase em História da Educação Especial, História do Livro, Livros Acessíveis e Políticas Públicas. A Tati adora jogar Assassin's Creed, quem conhece? E é sagitariana e é a avó do Francisco. Bem-vinda, Tati, obrigado. Aí eu vou falar aqui do nosso segundo convidado e, na sequência, eles vão falar com vocês, tá? O Antônio Castro, aqui do meu lado, nasceu em Guaratinguetá, interior de São Paulo. Ele é formado em letras pela Universidade de São Paulo, pela USP, e com mestrado em literatura infantil pela mesma instituição. Ele fez o mestrado lá na USP também. E o Antônio atua no mercado editorial desde 2016. Hoje, atualmente, ele é editor de literatura infantil e infanto-juvenil na VR Editora. E o Antônio também teve uma experiência, quer dizer, há bastante tempo na editora seguinte, certo? Bom, um prazer estar aqui. A gente vai bater esse papo aqui com eles. E eu vou passar a palavra para eles, mas já queria perguntar, né, para os dois. Começando aqui pela Tati. Tati, como é que você chegou nesse mundo dos livros? Como é que você veio parar aqui nesse papel de uma editora, trabalhando numa editora, estando numa editora? Bom, primeiro, boa tarde para todo mundo que está aqui. Queria agradecer à professora Diana pelo convite, parabenizar todo mundo organizando esse evento maravilhoso. É uma grande oportunidade para nós, editores, sair de trás da mesa, de trás do computador e poder vir aqui partilhar com vocês as nossas experiências. Então, estou muito feliz de estar aqui nessa mesa com vocês. Bom, Gil, a tua pergunta, como diria um professor meu aqui da PUC, eu andei muito para chegar aqui nessa profissão de editora, né? Eu venho de uma família de feirantes, e a gente não tinha muito hábito de leitura na minha família, né? Eu lembro que o único livro que a gente tinha lá era Barça, de 1972, eu nasci em 1975. Era Barça, de 1972, que era o único material que eu e minha irmã a gente tinha para fazer os trabalhos escolares. Não tinha internet, não tinha Google. Então, qualquer trabalho da escola, a gente tinha que ir lá, abrir enciclopédia, um canal imenso, e fazer pesquisas por ali. Então, não vem da família, né?
Eu precisei começar a trabalhar muito cedo, com 15 anos eu já comecei a trabalhar, eu tinha feito técnico em contabilidade, que era o ensino médio técnico da época, mas eu comecei trabalhando numa editora, foi meu primeiro emprego. Mas era uma editora de revistas de arquitetura, urbanismo, mas eles tinham um parque gráfico. Então eu já via ali aquelas máquinas imensas imprimindo as revistas, imprimindo os papéis, aquele cheiro de tinta, né? Então era um universo que eu gostava muito. Fiquei 10 anos trabalhando lá, e na área administrativa, eu fiz faculdade de administração, e aí eu falei, não quero mais trabalhar com isso, não é isso que eu quero fazer o resto da minha vida. Aí um amigo meu que era professor falou assim para mim, por que você não faz letras? E eu falei para ele, mas eu não quero ser professora. Aí ele falou para mim, mas você não precisa ser professora, você pode ser editora fazendo letras. E foi aí que eu entrei. Aí uma segunda graduação, fazer letras, começar do zero em uma nova carreira. Aí entrei na editora Ática, foi lá que eu comecei realmente minha carreira como editora, depois fui para a Panda. E essa formação, eu acho que assim, eu tive uma influência muito grande de um professor meu da Faculdade de Letras, que me inspirou muito o amor pela literatura. Acho que os professores eles têm esse poder, né, de plantar na gente essas sementinhas de amor pelo livro, pela leitura. E graças a esse professor que eu acabei entrando realmente nessa seara do livro da leitura. E aí a vida leva a gente por caminhos, né? Aí fui para o mestrado, especializações, doutorado, e agora eu sou professora. E eu amo ser professora. Então é essa a minha trajetória. Porque a gente, editora, a gente trabalha com educação o tempo todo, né? Então a sala de aula nos chama assim o tempo todo. Muito bom, né? Legal isso. Oi, pessoal. Muito obrigado, professora Diana, pelo convite. E estou muito feliz de estar aqui com vocês, nessa mesa, porque realmente a gente passa tanto tempo na frente do computador, pensando em livro, trabalhando no mundo até ele chegar, e aí ele desaparece, e às vezes a gente nem tem contato justamente com os leitores, que são, no fim das contas, o que realmente importa, o contato que vocês têm com os livros. E para mim, bom, eu nasci na cidade do interior, quando eu vim para São Paulo, eu decidi fazer letras, porque eu queria ser professor. Minha ideia era continuar, sair do ensino médio, mas eu gostava muito daquele ambiente de sala de aula e achava que eu iria mandar bem nessa profissão. Era o que brilhava mais para minha época. Eu não tinha ideia do que era fazer um livro, embora eu tenha sido sempre aquela criança que cresceu lendo, meio ignorando as aulas de educação física, tendo na leitura um lugar de refúgio. E acho que não à toa acabei fazendo letras mesmo. E acabei começando um estágio aqui em São Paulo, numa editora. E lá eu senti uma coisa que, bom, talvez várias pessoas aqui já sentiram e vocês, a maioria, ainda vai sentir na vida profissional, que é um brinquezinho de que quando, putz, eu acho que eu gosto de fazer isso aqui, eu acho que eu gosto de trabalhar com isso. Eu comecei estagiando com literatura infantil mesmo, na Companhia das Letrinhas, da Companhia das Letras. E lá eu falei, putz, eu acho que eu gosto disso daqui. E acabei seguindo na área, assim, meio que naturalmente. Então foi meio que a profissão me encontrou, de certa forma, porque eu nunca imaginava. Eu nunca parei muito para pensar, putz, como é que um livro chega na livraria, quem fez ele, eu li os nomes no expediente de vídeo e pensava, bom, quem são essas pessoas, o que cada uma faz aqui? E é isso, depois quando você está dentro do mercado, você descobre como, na verdade, tem muita gente por trás de um livro, e isso que é muito legal. Tem muita gente que participa, que trabalha para fazer com que o livro chegue aqui pronto da melhor jeito possível para a gente. E foi isso, eu acabei me apaixonando por literatura infantil e literatura jovem, fiz mestrado e estamos aqui. Os dois aqui, inclusive eu, né, todos têm essa formação em letras, todo mundo foi estudar letras, né, uma faculdade que nos abriu essa porta para a edição, né, tem tudo a ver mesmo com esse lugar. Bom, o livro está aí na mão de vocês, né, enfim, a gente sabe como os livros existem, a gente adora ler, mas aí eu queria saber da Tati e do Antônio também, claro, a gente vai compartilhar com vocês, como é que esse processo começando, né? Como é que a gente começa isso, por exemplo, um escritor, e olha que a gente está aqui cheio de escritores, preciso comentar, né? Eu tive a honra já de editar a Flávia Reis que está aqui, o Caio Tosi que está aqui, Penélope Martins que está ali. Então, são escritores que estão com a gente, que fazem parte total do nosso trabalho, né? Do dia a dia.
E aí, como é que é esse trabalho, Tati, com o escritor te mandando um texto e depois isso vira essa coisa que está na mão das pessoas ali? Como é que isso funciona? A gente vai dividir a explicação, né, do processo, então vamos lá. Também aqui, né, eu editei livros do Caio Tosi, Penélope Martins, Gabriela Romeu, uma delícia estar aqui, né. E isso que é legal, porque assim, o livro ele não nasce sozinho, né. Uma vez me perguntaram assim, mas o que um editor faz? O livro não chega pronto, né? O autor não te dá o texto pronto? Às vezes sim, às vezes o texto, dependendo do livro, ele realmente já vem pronto, o editor não precisa trabalhar no primeiro momento, que seria uma leitura crítica. Então, deixa eu tentar explicar. O livro ele pode chegar de duas maneiras no editor. O autor pode nos enviar um texto, né? Você escreveu um livro, um texto, um romance, um conto, e você manda para o editor para ver se ele quer fazer a publicação. E existe um segundo caminho, que é o editor propor para o autor, vamos fazer um livro sobre o tema X, né? Ano passado tivemos essa experiência aí com o Caio Tosi, né? Vamos fazer um livro em homenagem a Fernando Sabino? E aí o autor começa a escrever o que a gente chama de um texto sob encomenda, né? Que acaba nascendo junto ali nas conversas entre o editor e o autor. Quando esse texto chega para a gente, o escritor, ele fala, terminei, está aqui a minha versão do texto. Eu, editora, vou fazer uma leitura desse texto e começar a ver se precisa de algum ajuste, precisa, né, de alguma melhoria, tem alguma falha que a gente pode melhorar, ou alguma cena que de repente a gente pode melhorar. Os personagens estão bem descritos, o cenário está legal, né? O final tem um suspense ali, o final está estimulante, está enigmático, tem uma surpresa para o leitor, enfim, são vários aspectos, né, no caso do livro para jovens, que eu, como editora, eu analiso na hora que eu recebo esse original. A gente chama de original e algumas pessoas chamam de manuscrito, né? Lembrando que antigamente era tudo feito à mão. Então, pode ser o original, é aquele livro que chega na nossa mão antes de ser publicado, antes de ser trabalhado. E aí, a partir desse momento, é que começa a parte que eu mais gosto de fazer, que é a troca com o autor. Então, a gente vai discutindo, eu gosto de fazer relatórios para explicar, olha, que tal a gente mexer aqui, aqui ficou muito bom, gostei muito disso. E aí o autor vai ali, a partir desse relatório, vai trabalhando nesse texto, numa segunda versão, numa terceira versão, numa quarta versão, até que chega no ponto que ele fala, olha, agora tá bacana, acho que os nossos leitores vão gostar. Então, o papel do editor é muito... Eu gosto muito de uma definição que a Carmen Lúcia Campos, que foi uma editora da Pagalume, minha mestra, a Carmen, ela costuma dizer que o editor, ele é um inspetor de qualidade, né? Que a gente vai ali e a gente fica ali transitando naquele lugar que é entre a genialidade do escritor de ter criado aquele universo, aqueles personagens, né? A expectativa daquele futuro leitor, eu tenho que me colocar sempre no lugar daquele leitor, mas também eu tenho que pensar no mercado editorial, que o livro é um produto, né? Então, tem questões do mercado editorial que também a gente tem que levar em conta, né? Então, essa é uma primeira fase do nascimento do livro. Quando a gente, como editora, a gente chega nesse momento de fechar com o autor esse texto. Aí, depois desse texto aprovado, chegamos na finalização, ele vai começar a passar por uma outra etapa. Agora, não sei se o Antônio quer continuar. Eu te dividi, ele quer fazer. Eu amei essa ideia de inspetor de qualidade, eu não conhecia, achei ótimo. Mas é isso, eu acho que essa conversa entre autor e editor é muito valorosa e realmente molda toda a estrutura do livro que ele vai ser nos próximos passos. E como a gente comentou, tem muitos profissionais que participam desse processo, né? Depois que o livro sai da mão do editor, ele ainda é um texto no Word, um livro ali que não tem exatamente uma cara específica, a gente tem um texto numa folha em branco. A gente manda esse livro depois para alguém, normalmente pode ter um preparador, que vai ser alguém que vai fazer ainda um trabalho de minúcia, de melhorar o texto, de ver alguma incongruência dos acontecimentos, de repente um personagem que aparece com um nome X no começo e um nome Y no fim, ou até a grafia do personagem que muda, ou um acontecimento temporal que não está muito certo, alguma coisa esquisita.
Ou seja, sempre tem gente fazendo esse papel de chegar ali no fim do texto e conseguir apontar qualquer falha. Depois disso, o texto vai para a diagramação. E aí ele vai começar a ficar com a cara do texto que a gente vê, do livro que a gente vê em mãos. É um profissional que vai trabalhar nele e deixar ele com essa cara de livro mesmo. E sempre nesse processo a gente está em conversa com o autor, porque chega, por exemplo, o momento de fazer a capa. E esse é um momento que sempre rende muito pano para manga, porque é isso, a gente tem que aliar uma visão de mercado, que a gente acha que, puxa, essa capa aqui talvez combine mais com esse mercado que vai consumir esse livro, ou faz mais sentido para esse título, ou vai ser melhor por causa desse jeito, e das expectativas do autor. É muito legal, na verdade, embora sempre tenha mil discussões a respeito. Vai vir outro profissional que vai fazer essa capa, um profissional da arte, que vai trabalhar em cima disso. Bom, esse texto ainda vai passar por revisões de outro profissional, ainda vai ter mais gente opinando, ainda vai ter mais gente lendo essa história para conseguir deixar ela do melhor jeito possível para chegar até o momento de, bom, de fato, nós temos uma capa fechada, aprovada pela autora, aprovada pela editora, e um texto que já passou por muitas leituras e está pronto para ganhar o mundo. É só depois de tudo isso que a gente chega no momento de, bom, vamos imprimi-lo. Falei. Tudo muito parecido nas editoras, gente. Esses processos que a gente está falando, a gente compartilha mesmo sem saber direito. Mas é exatamente assim. A gente preparou, a Tatiana e o Antônio prepararam material para ilustrar um pouquinho dessa vivência. Né? Acho que é legal mostrar. E aí a Tati vai explicar, os seus são os primeiros, tá, Tati? Coloquei aqui a Tati aqui. Ela vai falar com a gente um pouquinho dessa dinâmica aqui, explicar para vocês, tá bom? Vamos lá. Essas daí são as ilustrações do livro Esquadrão Curioso, Caçadores de Fake News, do autor Marcelo Duarte. Não sei se alguém aqui já leu esse livro. O Marcelo ele é um autor que ele sempre se inspira em jovens da vida real para criar os personagens dele. Né? Então, seja homenageando, dando nome, ou seja, nas próprias características do personagem. E quando ele escreveu esse livro do Esquadrão Curioso, nós convidamos o ilustrador Caco Bressani, Otávio Bressani, agora já se imagina Otávio Bressani, né? Que essa é uma das etapas, né, que a gente estava explicando. Tem os livros que têm ilustrações, então em que momento que a gente começa a trabalhar com as ilustrações? Então, no momento que a gente já tem o livro, o texto que já está todo definido, a gente já começa a diagramar nesse formato de livro, né? A gente tem, às vezes, o momento de encomendar as ilustrações. E cada ilustrador, obviamente, tem a sua liberdade para criar os personagens. A gente gosta muito dessa contribuição, dessa parceria com os ilustradores, porque às vezes eles agregam coisas que nem a gente tinha pensado nas histórias, né? Às vezes eles criam outra história, né, a partir dos personagens. E quando chegou na hora de fazer esses personagens, ele tinha apresentado essas duas versões para a gente. A Isa, que ela é uma das protagonistas, era aquela, no cantinho direito ali, a primeira versão da Isa. E a gente tinha imaginado uma Isa completamente diferente, inspirada numa vizinha lá do Marcelo, que era uma menina super agitada, super esperta, super feminista, né? Ela sempre usava aquelas camisetas, né, com mensagens feministas. E a proposta do ilustrador não casava muito com o perfil da personagem, não só o perfil físico que ele tinha se inspirado, mas no próprio perfil da personagem que a gente vai ler ao longo da história. Né? Então, nesse caso, a gente acabou, olha, a gente pensou nessa menina e demos a foto para o ilustrador e ele refez a personagem. Né? Então, essa é a Isa que agora está na capa de vários livros do Esquadrão Curioso. Né? E o vilão da história era o Fake Nilson, porque é um livro sobre fake news, né? O autor sempre faz esses trocadilhos com o nome, e o Fake Nilson é o vilão. E ele fez esse Fake News, essa primeira versão. Aí a gente falou, não, a gente quer um fake news assim mais moderno, né? Um cara porque a história do fake news, ele era um jornalista, que perdeu o emprego, e aí desiludido com a vida, resolveu espalhar um monte de fake news. E aí ele acabou refazendo esse Fake Nilson, né? Que é esse que está aqui, esse daqui é a cena final em que ele é finalmente revelado ali pelos personagens, né? Então ele mudou, colocou um cavanhaque, né? Colocou um estilo mais diferente, cabelo mais comprido e tal. Então tem essa
fase que a gente discute com os ilustradores o perfil desses personagens, né? E aí a gente vai também fazendo essas trocas, né? Porque os personagens, eles criam vida dentro da editora, né? Não sei se com vocês, mas chega um momento... A gente fez esses dias um livro sobre uma lagartixa que chama Darcy. Agora é Darcy pra lá, Darcy pra cá. É muito engraçado, eles criam vida mesmo, né? É muito gostoso. Aqui é um estudo de capa. Como o Antônio estava falando, a gente fica ali, vamos fazer a capa do livro. Às vezes a gente dá um briefing, que seria algumas ideias iniciais para o designer que vai fazer a capa, né? Ou às vezes a gente espera vir alguma coisa espontânea, né? Nesse caso, a gente tinha... é um livro Meninos Malabares, né? Retrato do trabalho infantil no Brasil. É um livro de 2 jornalistas do Estadão que fizeram uma pesquisa muito bonita sobre crianças em situações de trabalho infantil, né, em diversos locais. Então, é um livro todo de fotos, e o designer escolheu 2 fotos para a gente aprovar a capa, né? Acho que do lado de lá até está um pouco melhor aquela cor. Né? E na primeira proposta dele era uma foto do menino rodando o malabares, mas a gente não vê muito o menino, ele colocou esse filtro vermelho na foto, que escurecia a foto. O nome dos autores estava meio grande, estava na mesma fonte do título do livro, né? O subtítulo não estava se encaixando na capa, não estava dando uma harmonia, assim. A gente ficava olhando, tinha alguma coisa incomodando que a gente não sabe o que é, né? E aí o que nós, após vários testes, a gente definiu? Não, a gente quer esta terceira foto, que é a capa aprovada, porque é uma foto muito marcante do trabalho dos meninos dos faróis, né? E a gente queria o elemento do fogo, né? Então a gente queria esse elemento do fogo bem vibrante, sem nenhum filtro vermelho em cima da foto, é a foto original. E a gente não queria o título em cima do fogo, o fogo tinha que estar ali, à mostra, né? Então a gente redirecionou o título e mexemos no subtítulo, porque o subtítulo estava um pouquinho grande, aí não estava cabendo, aí a gente mudou. Então essa foi a capa final. Então é esse o processo de discussão que a gente faz na produção de uma capa, né? Então a gente vai pensando assim, todos esses elementos, como que eles podem caber e ficar organizados, né? Mais ou menos quando vocês fazem a capa de um trabalho, né? Fica ali estudando qual que é a melhor cor, qual que é a melhor fonte, que detalhe que eu coloco, que detalhe que eu não coloco. Então é assim que a gente pensa também quando a gente vai fazer a capa de um livro. E pensando sempre em vocês, né? Como que, para o mercado, como que esse livro vai ficar exposto na livraria? Né? Vai chamar a atenção do leitor? Né? Então são esses detalhes que a gente pensa. Pode passar. E aí aqui a gente trouxe um exemplo para vocês de ajuste de texto. Tem muito a ver daquilo que eu tinha comentado, né? Daquela conversa que o editor a gente tem com o autor, pedindo para fazer alguns ajustes. E aí a gente tem várias versões, né? Eu estou trabalhando num livro, se der tempo depois eu comento, a gente está numa 5ª versão já com o autor. E aqui é só um exemplo para vocês verem. Existem várias formas de a gente fazer a correção de um texto, né? Como o Antônio falou, o texto ele começa no Word, no arquivo do Word, no computador, né? E tem um recurso do Word, que eu não sei se vocês conhecem, que é o de revisão. Você consegue fazer alterações no texto, no próprio Word, ele vai marcando onde você mudou, né? Então são esses riscos, essas palavras taxadas, né? Ele vai mostrando para você o que foi mexido e o que não foi mexido. Esse recurso é muito importante porque nós, editores, também a gente tem que, e todo mundo, a gente trabalha no mercado, né, os revisores, gramaticais também, a gente que tem que ter um respeito muito grande pelo texto do autor. A gente não pode simplesmente chegar, rabiscar na escrita, não gostei de Isa, vou mudar o nome da personagem. Não é assim. A gente trabalha com respeito com esse texto, é um texto autoral, né? Então, realmente é uma parceria de falar, olha, eu acho que essa cena não está bem descrita, tenta melhorar um pouquinho, porque eu não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo ali, né? Então, o autor vai, nessa 2ª versão, mexe no texto, ajusta e volta para a gente. E aí aqui tem a última versão, que é a versão que foi publicada, que ainda teve, daquela versão do autor para cá, a gente teve ainda mais umas 3 revisões gramaticais, né? Então, ainda muda alguma coisinha, muda uma vírgula, tira uma palavrinha daqui que está repetitivo, né? Se repete 2 palavras muito próximas. Então, esse daqui era um modelo, mas só para vocês verem. E tem também, quando o livro ele já está nesse formatinho, né? O texto está no formatinho de livro,
às vezes a gente faz a revisão no papel, né? Então a gente rabisca ali as provas do livro. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver alguma prova de livros de autores, né? Que o próprio autor rabiscou ali, né? Então a gente rabisca ali, e aí depois o designer vai, corrige, volta, a gente olha, vê. Então, até para vocês terem uma ideia de tempo, lá na editora a gente leva no mínimo 3 meses para fazer um livro, mas tem livros que eu fico trabalhando nele quase 1 ano, dependendo do tamanho do livro. Então são muitas leituras, muitas idas e vindas. Obrigado, Tati. Eu ia aproveitar e fazer um paralelo, né? É tal qual a nossa redação da escola, né, gente? O professor pega o nosso texto e fala: precisa melhorar aqui, fazer isso aqui, fazer aquilo. O editor tem essa troca, claro, agora é diferente, né? Mas o escritor também tem esse momento aí de rever, de revisitar o próprio texto, como vocês devem fazer aí, especialmente com o professor de redação, professor de português, etc. Bom, o Antônio também trouxe aqui algumas experiências, algumas coisinhas dele para falar pra gente, então vou passar agora a palavra para ele. Olha só, vai falar de um livro que ninguém conhece, né? Ninguém conhece. Quem aqui já leu? Zero de Banana. Tá terminando. Boa. Gente, é muito bom, né? Assim, ó, eu comecei a trabalhar na BR, na editora que publica o Diário de Banana, tem 1 mês e meio. Então esse exemplo aqui, eu não trabalhei nele, mas estou agora começando a editar o 19º volume, então, que chega esse ano. Chegando novidade. Tá chegando novidade. E eu sei que uma discussão que eu já estou por dentro, que é muito grande, é os subtítulos do Diário de Banana. Isso é uma coisa muito difícil, porque todos eles em inglês, e aqui do meio que é o original, publicado nos Estados Unidos, sempre tem uma brincadeirinha. E aí, essa discussão de título parece um pouco simples, mas na verdade ela demanda tanto tempo, gente, né? A gente às vezes fica horas, dias conversando, batendo, e às vezes o primeiro título que todo mundo ouviu, descartou, acaba sendo ele, porque todo mundo acha que é o melhor, é uma loucura. Então, aqui só para mostrar para vocês 3 edições, a nossa brasileira Bola Fora, que todo mundo entende que é um bola fora, ou que é uma bola fora, que faz todo sentido ali com o personagem na cesta. Aí no outro é Big Shots, e o espanhol é tipo o número 1. Big Shots, eu acho que ali tem uma coisa meio de tipo, a melhor jogada, mas é uma coisa meio sarcástica, né? Porque claramente não foi a melhor jogada dele. E o número 1 também é uma coisa mais sarcástica, assim. A nossa não foi por esse caminho, mas foi por um caminho já de ter uma expressão que é muito forte aqui no Brasil. Então, acho que é isso. O editor precisa sempre estar preocupado com essas questões de diversos tipos, mas também como que eu vou conseguir encontrar a melhor palavra que defina o que eu quero, que defina esse livro, que faça sentido para os leitores brasileiros e que, de fato, seja fiel ao autor, o que o autor quis dizer. É um dos desafios que a gente encara. Aí, no próximo, eu trouxe para vocês verem 3 capas diferentes. Esse livro, né, que o Café foi publicado pela BR mês passado. E aqui a gente tem 3 capas de diferentes países. Essa aqui do meio é a capa publicada na Argentina. E ali é a capa publicada em Barcelona. É uma capa catalã, na verdade, da Espanha. E aí vocês veem, né, como cada uma delas é por um caminho diferente e como, de fato, o nosso processo tem que ser o que vai funcionar melhor para o público brasileiro, o que, de fato, vai comunicar. Isso aqui não é um livro para criança, não é um livro mais adulto mesmo. Mas, por exemplo, aquela capa espanhola, talvez aqui no Brasil fosse lida um pouco como uma capa infantil, né, um livro infantil para crianças, não sei, talvez vá mais por esse caminho. E aqui a gente tem que ter uma comunicação diferente. E isso tudo passa muito também pela discussão do editor, com o departamento de arte, com o diretor de arte. E é sempre aprovado pelo autor no fim. Nenhuma escolha é feita à revelia do autor. Mas é isso, acho que é sempre esse processo de pensar o livro como um todo, pensar o livro para fora das páginas e como que ele vai ser recebido, lido e visto pelos outros. E eu trouxe um último exemplo de uma outra série que talvez vocês conheçam, chamada Heartstopper. Você já leu? Eu trabalhava com Heartstopper, eu editei os últimos livros. E eu quis mostrar porque a Alice Oseman, ela é autora e ilustradora.
Isso para vocês verem que todo trabalho, todo mundo tem que começar de algum lugar. Quem aqui quer ser escritor? Tem alguém que tem vontade? Ó, a gente tem alguns. Tem alguns. Ilustrador, tem alguém que gosta de desenhar? Ó, até mais. Eu trouxe aqui para mostrar, porque esses daqui da esquerda são os primeiros desenhos da Alice, do Charlie e do Nick. E ali são os últimos como estão, para vocês verem como sempre existe um processo de evolução nesse trabalho. E é assim para tudo, mesmo para livro, para ilustração, para quem quer fazer qualquer coisa, a gente sempre tem que começar de algum lugar. E essa série hoje em dia é super vendida, super falada, tem série na Netflix, etc, etc, etc. É muito bonita, ela começou de algum lugar que, assim, era bonitinho, né? Mas ela evoluiu bastante. Então foi mais para mostrar isso e para comentar também como esse trabalho de ilustração é muito essencial quando a gente está falando de livros para infância, de livros para jovens, de graphic novels, como é esse caso aqui, como faz toda a diferença e como também muitas vezes assim, o processo de edição desses livros também é um processo à parte que é muito interessante. É muito bom o que a gente leu, né? Antônio, uma vez eu fui numa escola para falar sobre clássicos da literatura portuguesa, a gente começou a conversa se enveredou ali pelas leituras, que gosta de ler, o que não lê e tal. E uma menina me perguntou, por que vocês, editores, não têm o título em inglês? Por que vocês não traduziram o título para você? Bom, Heartstopper, né? Tipo, a gente ficou pensando muito, porque como traduzir, se traduzir e como traduzir se a gente fosse fazer isso. Eu confesso que nesse caso, como essa é uma série publicada pela Netflix ia lançar, e a gente sabia que ela ia manter o título, a gente achou melhor manter. E porque nesse caso a gente ficou pensando qual palavra em português poderia ser uma palavra só, que seria tipo essa sensação do coração parar, porque você está sentindo alguma coisa. Existem, com certeza, porque a língua portuguesa é riquíssima, maravilhosa e perfeita. Existe, com certeza a gente conseguiria chegar. Mas nesse caso, a gente decidiu ter cada livro ter um subtítulo em português que falasse um pouco ali da história, mas não ter Heartstopper como nome da série. Mas, em geral, eu sou a favor da gente traduzir e tratar em português. Acho que Verdade, isso é outra coisa interessante, porque a editora espanhola de Diário de Banana manteve esse Wimpy Kids. E eu soube, Diário de Banana foi lançado em 2008, muito tempo. Para chegar nesse Banana foi muito difícil, e Banana é muito bom, né? Eu acho que parte do sucesso da série aqui é por causa Banana de estudo e é perfeito para David Greg, que é o personagem principal. Então, é isso. Lá eles decidiram manter no inglês. Aqui eu achei que fez toda a diferença de fazer português e deixar a Diário de Banana que se manteve como um clássico mesmo. Gente, é muito legal, né? Eu também trabalho com isso e acho o máximo saber da vivência, da experiência dos colegas com essas nuances, né? No dia a dia a gente tem que fazer escolhas e sempre pressionado, né? Porque o trabalho tem entrega, tem cronograma, tem prazo, né? E a gente precisa fazer essas adaptações aí que são um pouquinho malucas. Acho que é legal talvez mostrar o último slide, né? E aí a gente depois a gente vai para a parte. Gente, tem um vídeo, quando eu trabalhava na Companhia das Letras, a gente tinha um canal chamado Editora Seguinte, e a gente fez... Vocês viram que eu tô com bigode, que eu aparei pra cá, mas que fala sobre o passo a passo da produção do livro. E é bem interessante, porque são 2 minutinhos que dá pra explicar um pouco como é que é o processo como um todo. Vamos tentar.
Pula pro terror. Como a ideia é que na cabeça do escritor, você vai parar numa livraria ou no estante da sua casa, e nesse vídeo a gente vai explicar qual é o caminho do livro até o estante. O primeiro passo de um escritor iniciante, depois que ele termina o livro, é enviar sua obra, ou seja, seu original, para editoras que tenham esse perfil do seu livro. O autor pode submeter o original à avaliação pelo correio ou através de um intermediário, o agente literário. Ele será o responsável por apresentar as obras do seu cliente autor para as editoras. Aqui na seguinte, também ficamos ligados em busca de novos talentos e atentos às indicações de vocês. Quando a editora acha que uma obra tem um perfil ideal para o seu catálogo, ela negocia a compra dos direitos de publicação. Depois que o original é comprado, começa o processo de edição. Quando o livro é estrangeiro, o editor escolhe um tradutor adequado e encomenda a tradução. Depois de traduzido, o texto vai para o preparador, que é o responsável por garantir que o texto final fique claro e agradável, e que não haja nenhuma rígida de tradução. Enquanto o texto passa por essas transformações, a equipe de arte e produção está pensando em como vai ser a cara do livro, ou seja, o design e a capa. Assim que o texto é liberado da edição, ele vai ser diagramado de acordo com o projeto gráfico. Aí o livro já começa a ficar parecido com o que você vai encontrar na livraria, só que tudo ainda na tela do computador. É nessa hora que o livro passa pelas questões ortográficas e de diagramação. Aqui na seguinte, cada livro é revisado por pelo menos 2 profissionais. Depois das revisões, o livro está pronto para ser impresso em uma gráfica. Mas antes de começar a imprimir os exemplares das máquinas, a gráfica manda provas de cores de impressão para a editora checar se está tudo certo. Assim que recebe um ok, a gráfica imprime e dá acabamento aos livros que de fato irão para as livrarias. Finalmente os livros estão prontos. Agora é hora de guardar os exemplares em nosso depósito e começar a distribuição. Nosso depósito é gigante, por isso precisa ser muito bem organizado. Os livros são separados de acordo com os pedidos das livrarias e distribuidoras. Essas pilhas de encomendas são enviadas para os pontos de venda de todo o país. Bom, o livro já está quase chegando até você. Agora depende das lojas e, claro, que você se interesse por eles. Esse é o trabalho da equipe de marketing, que elabora materiais de divulgação e sempre conversa com os livreiros e com os leitores, para que você fique por dentro de todos os lançamentos e encontre seu próximo livro favorito. Também é longo, mas vale a pena, né? Se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Terça que vem a gente vai fazer um vídeo ao vivo, às 16 horas no Facebook. Então, aproveita, a gente vai responder todas as suas dúvidas. Se inscreve no canal para não perder. Até terça. Legal, né, gente? Acho super interessado em mostrar, e o Antônio aqui atuando nesses vídeos de bigode, ali. Ele é ator, além de editor, né? Ator e editor. E é muito bacana ver essa sequência, né? E a gente sempre destaca isso, a Penélope é uma escritora que sempre fala isso, né? Quantas pessoas envolvidas nesse trabalho. Não é um trabalho de uma pessoa apenas, né? São muitas pessoas, como a Tati estava falando, toda a equipe que trabalha, são muitas trocas, são muitas coisas, e o Antônio mostrou aqui também. Então, imagina que legal, né? É um lugar onde você ajuda a transformar os livros. Eu sempre falo isso, quando alguém me diz, você fez esse livro? Não, eu ajudei a fazer. Né? A gente ajuda a dar forma, a dar vida a essas coisas que a gente acha muito fantásticas, né? E aí, caminhando aqui para a gente encerrar o nosso papo, eu queria jogar uma pergunta aqui para os dois. Eu sempre digo que tem casos muito curiosos que acontecem na vida do editor e divertidos, aterrorizantes às vezes. E acho que é legal a gente encerrar com, né, se vocês puderem, Tati, fazerem, se tiver, claro, contar um pouquinho de uma experiência inusitada, uma coisa curiosa que tem acontecido com vocês na profissão de editores. Quem começa? Bom, fiquei pensando bastante sobre. Teve uma vez, isso foi em 2017, já faz uns anos. Alguém aqui já leu o livro Aristóteles e Dante, Descobre os Segredos do Universo? Eu amo esse livro, e o autor dele, Benjamin Alire Sainz, veio pro Brasil pra gente fazer um festival, tinha um festival que a gente fazer com ele e tudo mais. E ele tem, assim, seus quase 70 anos, na época a gente tinha 60 e poucos, e a mala dele foi extraviada.
ele chegou no Brasil, assim, na verdade, todo confuso, não tirou o visto direito, mas deu tudo certo. Ele chegou, só que a mala foi extraviada. E ele só tava com a roupa do corpo. E era a primeira vez que eu tinha contato com um autor estrangeiro, assim, eu tava super meu Deus do céu, e uma coisa engraçada foi que eu fui ao shopping com ele comprar cuecas, etc. E eu acho muito bom ter tido a experiência de poder comprar cueca e roupa com os meus autores favoritos. Acho que isso poucas vezes a gente tem a oportunidade. E tem algumas outras vezes, tipo, desses livros que são grandes best-sellers, a gente normalmente tem que assinar, a gente tenta fazer um lance aqui no Brasil de lançá-lo junto com lá fora, junto com os Estados Unidos ou outro lugar que o autor publica normalmente. Por quê? A gente não quer que o livro saia lá fora e as pessoas comecem a ler e os leitores brasileiros leem inglês, leiam e tudo mais, é também uma coisa de mercado, a gente quer estar junto. Só que essas obras normalmente estão sob embargo, que significa ninguém pode ler essas obras, nada pode acontecer com elas mesmo. E uma vez, num desses vídeos, justamente que vocês viram do YouTube, era uma série muito bombada e eu não sabia que a obra estava em embargo, eu ainda era estagiário. E eu fiz um vídeo que subiu, em que eu falava que o personagem, que o vilão morria. Alguma coisa assim. Eu falava que o vilão não era do vilão, era alguma coisa do tipo assim, mas eu dava um spoiler que não podia dar. E foi um grande caos. E deu tudo certo porque estava prestes a sair no livro, mas foi um momento. A autora ficou sabendo, a gente mandou flores para a autora. Foi A minha história não é tão divertida assim, mas às vezes a gente imprime os livros fora do Brasil. A gente imprime na China. E os livros vêm de navio pelo mar por 30 dias, e a gente fica assim com o coração na mão, às vezes mais de 30, e aí a gente vê esses acidentes de navio, esse é o nosso livro, né? Nosso container boiando lá no mar. Mas não é sobre isso que eu queria falar. São as emoções que nós vivemos, né? O lançamento marcado e a gráfica atravessando para ela. Mas eu queria compartilhar com vocês o processo de criação, que na verdade é bastante recente que eu estou vivendo lá na editora, de livro, que a gente resolveu pedir para o autor, vamos fazer, né, conversando, vamos fazer um livro para os jovens que tenha como tema inteligência artificial. Aí ele super topou, começou a escrever e tal, e veio a primeira versão da inteligência artificial, né? E aí é muito curioso a gente pensar no processo de criação de uma história, porque a gente coloca nessa história todas as nossas referências de leituras, de filmes que a gente assistiu, de séries, né? E quando eu comecei a ler, a história se passa daqui a 40 anos, né? Não sei se estarei viva daqui a 40 anos, mas todos vocês estarão, os filhos de vocês também. E quando eu comecei a ler a história, era assim: as escolas estavam todas fechadas. Todos os... Oh, Glória, foi o que eu pensei também, né? Todos os professores tinham sido demitidos. Todos os filósofos tinham sido presos. Não havia mais biblioteca. Cinemas também não existiam, porque estava todo mundo assistindo os videozinhos de 3 minutos no TikTok. E o poder de polícia, o poder de governo era uma grande inteligência artificial que comandava tudo. Todo mundo era proibido de pensar. E quando eu li a história, eu fiquei deprimida, né? Eu falei, meu Deus, daqui a 40 anos vai estar desse jeito? Não podemos pensar, né? E aí foi muito curioso, porque assim, conforme eu fui lendo, eu fui lembrando de todos os filmes de ficção científica, séries, né? Black Mirror, agora está passando Extrapolations na Apple TV, o próprio livro de 1984, a gente vai começando a ler e vendo, nossa, acho que desse filme e tal. E eu fiquei me perguntando, é esse futuro que a gente quer mostrar para os jovens sobre inteligência artificial? Né? Como é que a gente pensa sobre o nosso futuro daqui a 40 anos
com agora, né, a gente tem falado tanto de inteligência artificial, o ChatGPT, no mercado editorial, a gente fala, vou perder o emprego por causa do ChatGPT. Porque agora ele faz tudo para mim, ele corrige os livros, né, ele faz tudo. Então a gente começou uma discussão que está se desenrolando ainda, isso foi muito interessante, porque eu também comecei a ler sobre inteligência artificial, a gente ficou discutindo, se debruçou sobre outros filmes, outras séries, para pensar qual que é o nosso futuro possível daqui a 40 anos. É claro que algumas coisas realmente terríveis podem acontecer, mas tem muita coisa boa que pode acontecer. O que a gente vai passar? O que a gente quer, né, colocar nesse livro para esses leitores jovens, né? Então é uma história que a gente está construindo e acabou virando uma grande brincadeira entre o autor. Tudo que aparece de inteligência artificial, qualquer meme, qualquer vídeo, qualquer série, a gente fica trocando, né? Então está sendo um trabalho muito legal, porque eu acho que o trabalho do editor é sempre fortes emoções, como a Antônia colocou, né? Acho que a gente às vezes brinca, né? Falando que, nossa, parece que a gente só resolve o problema o dia inteiro, e é tão gostoso quando a gente está aqui debruçado no livro e tem aquele tempo para poder ler. Mas é muito gostoso quando a gente começa, né, a aprender. Eu acho que o trabalho do editor, né, isso que me fascina, a gente aprende todo dia. Todo dia eu aprendo alguma coisa com o livro que eu estou editando, né? Então é muito gratificante e nos dá aquela ideia de que a gente não sabe nada. Que bom que a gente não sabe nada, a gente também tem que saber tudo, né? Então a cada livro a gente aprende. Então vocês também, a cada livro que vocês leem, vocês também estão aprendendo. Então é bom vocês saberem que toda a equipe que está trabalhando por trás desse livro também está ali. Esse processo de aprendizado constante, né? Então é uma história que acabou ficando curiosa também, particularmente por causa dessa temática que está tão aí viva entre a gente e a gente está tão meio no escuro, né? Mas a gente está vendo uma luz aí no livro. Bom, gente, agradecer muito aqui esse espaço. A gente espera muito que vocês tenham gostado do papo. A Tatiana trazendo a experiência dela, a vivência dela como editora. O Antônio também falando aqui das curiosidades e falando até indo comprar cuecas com o autor. Mas a gente espera muito que vocês tenham curtido. Eu vou deixar os dois se despedirem aqui. E a gente amou, eu amei estar aqui, né? E espero que vocês tenham gostado. Gente, só para agradecer também, muito obrigado pelo espaço, pelo escuta, foi muito bom. E obrigado por todas as vezes. Obrigada também, queria agradecer novamente a todo mundo, ao convite, a toda a organização. E uma delícia estar aqui com vocês, trocar com vocês. E podem entrar à sua disposição, podem entrar em contato comigo, com a nova editora também, que é sempre bom ouvir as críticas e sugestões de vocês. Ideias. Obrigada.